Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta Sinagoga de Ponta Grossa. Hoje teremos mais uma vez a oportunidade de estar junto com vocês do outro lado da nossa tela, tendo um momento muito interessante e voltando a um dos nossos quadros que tínhamos um tempo já assim fazer, nosso podcast, né, o Podcast Simcha, onde tratamos alguns temas um pouco mais de forma descontraída, um pouco mais leve, né, de uma forma mais divertida, né, os temas que estamos tratando nesse podcast Simcha. E hoje teremos a oportunidade de mudarmos também um pouco o esquema do nosso quadro, que normalmente, ao igual que o podcast Teshuvah, falamos a respeito de um ponto particular na prática do judaísmo, né, através ou seja, como a Nusita consegue cumprir com as mitzvot do judaísmo, né? Mas hoje teremos uma pequena mudança, né, onde teremos a oportunidade de fazermos uma pequena entrevista, né? Fazemos uma pequena entrevista ao Dr. Eliyahu, né, uma das grandes figuras da nossa comunidade, né? Ele que acaba de finalizar já um ano de prática do judaísmo de forma comunitária, né? Ele já tinha algum tempo estudando, procurando cumprir as mitzvot, né? Se aproximando do judaísmo, né, nesse retorno, mas este é o seu primeiro ano que ele consegue participar de uma comunidade e ter esse contato, né, com outras pessoas que também têm esse desejo de praticar o judaísmo, ainda em lugares onde não existem comunidades formadas, né? Então vamos apresentar ele aqui, que está do meu lado, desejar um shalom para ele e nos contar um pouco da sua história, né? Um pouco dali, nos dê uma introdução a respeito da vida do Senhor, né? Shalom. Não sei se você vai... Eu me apresento, né? Sim, sim. Quando a gente se apresenta, você começa se apresentando, meu nome é fulano e tal. Sim. Mas aqui na sinagoga, eu sou chamado, conhecido por Eliyahu, Elias. Uhum. E aí eu vou fazer um breve relato como esse nome veio para mim. Esse seria meu nome hebraico, um nome hebreu. Dentro desse processo que eu comecei a despertar, né, que é o termo que é mais usado aqui para a fé judaica, para o judaísmo, para esse mundo. Um belo dia eu dormindo, estava tentando pegar no sono, e alguém me chamou, falou, Eliyahu. Caramba, que me chamou? Sim, estranho, né? E eu levantei, eu acordei, abri os olhos e falei, quem me chama por esse nome aqui? E ficou aquilo na minha cabeça, sei lá, que deve ter sido uma impressão que eu tive, dormi de novo, né? Uhum. E aí, quando eu vi conversar, eu vi para ser entrevistado pelos membros aqui da sinagoga, pela liderança, sim, eles me perguntaram se eu tinha um nome hebraico. E tem um nome hebraico, me chamaram de um nome hebraico, acho que deve ser esse meu nome hebraico, deve ser Eliyahu. Meu nome de batismo, eu sou de berço cristão, meu nome de batismo cristão é Sérgio. Eu sou natural aqui de Ponta Grossa, nasci aqui em 1965, nasci aqui em Ponta Grossa, aqui perto desse bairro aqui. Aqui ainda criava um boi no lugar onde é a sinagoga aqui. Estudei aqui, minha formação escolar básica, primário, ensino médio, cursinho, tenho formação superior em medicina, tenho residência em ortopedia, fiz graduação em Curitiba, na PUC, da Pontifícia Católica do Paraná, fiz residência em São Paulo, no Hospital de Ipiranga, trabalhei quase 10 anos em Cascavel, acabei voltando para cá, para Ponta Grossa, desde 2001, 2002, por aí. E do ponto de vista pessoal, do ponto de vista religioso, alguém pode perguntar o que alguém que com quase 60 anos vai fazer numa religião que ele não é de berço nessa religião, uma religião que não o procurou para convertê-lo, não de modo direto, não de fora para dentro, talvez de dentro para fora. Né? E eu passei, isso passou a me tocar, me chamar a atenção,
E a internet nos ajuda muito. Você começa a ler, começa a buscar informações, começa a buscar um pouco mais de conhecimento aqui e ali. E isso foi envolvendo de um modo tão natural que quando eu percebi, eu estava aqui dentro. Baruch Hashem, né? E realmente muitos anuncitas têm essa mesma história, né? De ter esse momento onde eles entendem que até esse ponto da sua vida, né? Muitos em anos avançados, né? Temos o caso do Benjamin Saitun, né? Também em uma idade avançada, ele teve esse contato mais uma vez com ele nos fala a respeito de uma questão que achei interessante na sua história, né, do que o senhor estava falando a respeito daquela vez que o senhor foi chamado de Eliahu, né, que o senhor sentiu que foi chamado de Eliahu, né, e o Benjamin Saitun sempre nos fala a respeito da Neshama, da alma judaica, né, que o Anussita ele tem essa Neshama Yehudi, essa alma judaica que parece estar meio que dormindo, né, como um estado de sono, um estado de repouso, né, mas que quando chega o momento, ela acorda e dali não tem como calmá-la, né, como voltar a fazer que ela dorma, que ela entre em esse estado de repouso, né. Então, para muitos anunciantes é assim, né, um momento, alguma informação, alguma leitura, até músicas, né, alguma melodia, alguma questão, chama tanto a atenção, acorda uma coisa que ele não consegue depois descansar até encontrar a raiz dessa questão, né? Então, o meu caso é um pouco diferente, né? Eu poderia colocar o título deste vídeo como Anussita, o velho Anussita entrevista o novo Anussita, né? Que parece uma questão meio incongruente porque o senhor é um pouco mais avançado de idade do que eu, né? Mas no meu caso, sim falar, sim colocar-me mais elevado do que o senhor, mas o tempo, né? O meu tempo na prática do judaísmo como anuncita talvez seja um pouco maior do que o senhor, né? Certamente, então, você é de berço. Sim, exato, né? Então, para mim, como ovelha anuncita, é interessante sempre ter o contato com a pessoa que está entrando e como ela está vivenciando esta questão, esta nova cultura, né? Porque não é só a questão da religiosidade, não é só o momento da sinagoga, de estarmos aqui no Shabbat, nas festas, e qualquer outro momento que tenhamos esse momento de comunidade, sino que a pessoa vive o judaísmo no seu dia a dia, no seu trabalho, no momento que ele sai à rua, no momento que está em casa sozinho, né? Então é uma mudança radical, né? De todas as questões que ele aprendeu no seu passado, como o senhor falava, que o senhor nasceu em um verso que não conhecia dessas coisas, que não praticava essas coisas, né? E que do nada a sua alma reclamou. Ela falou, viu, mas não é aqui que eu me sinto, não me sinto no lugar que eu preciso estar, né? E agora você está tentando levar ela nesse processo do retorno, não, da Teshuvá, como a nossa sinagoga leva esse nome, né? Deixar a Teshuvá dos portões do retorno, portões da Teshuvá, né? E entrando um pouco mais, uma pergunta um pouco mais a fundo, né, da sua prática no judaísmo, né? Em um ano nós participamos de várias festividades dentro do calendário judaico, né? E o senhor já teve a oportunidade de por mais interessante que pareça, né? O senhor chegou mais ou menos no período da festa de Shavuot, né? A primeira festividade que o senhor participou aqui na comunidade de Ponta Grossa foi a festividade de Shavuot, né? Mas também passamos por outras festividades, né? Passamos por Rosh Hashanah, por Yom Kippur, por Sukkot, por Simchat Torah, por Hanukkah, por Purim, e fechamos agora o ciclo anual de festividades do Senhor nesse primeiro ano com Pesach, né? E eu queria perguntar para o senhor, né? Qual foi a festa mais interessante? Tipo, na questão dos sinais, das coisas que se apresentam durante o serviço, da forma em que se pratica a festividade, qual foi o que mais chamou a atenção ao senhor, né? A experiência, né? Tem hoje, modernamente, se fala experiência do usuário, né? Uhum. A minha experiência mais impactante que eu tive foi no Yom Kippur. Foi jejum de Yom Kippur. Foi uma coisa assim
eu nunca vivi nada do ponto de vista de que tivesse uma profundidade maior para mim, uma coisa de uma profundidade espiritual assim que eu nunca tinha vivenciado. Uhum. Quando é só você estando dentro disso, se inserindo dentro disso, que você pode entender o que isso possa significar. Sim. E de um mistério assim, 25 horas de jejum, foi uma coisa assim que eu saí disso, parece que eu já era do negócio, sabe? Então, Parecia que não era a primeira vez, né? Um negócio assim para mim foi o que me tocou mesmo não foi o fato do jejum me abater, que isso poderia ser até fisiológico. Sim. Mas foi o fato da profundidade espiritual que isso traz em outras coisas, não só nas festas e da alegria e da forma como a doutrina judaica olha e trata Hashem. Sim. Mas eu tive uma série de insights, de coisas assim. Uma coisa que me chamou a atenção um dia, no começo, quando eu comecei a frequentar aqui num Shabbat, de manhã, no Shaharit, começa cantando Matuvô. Aquilo me deu uma coisa assim, mexeu comigo de um jeito. Caramba, que é isso? Até que essa moda pegou em mim assim, de um jeito assim, muito, muito profundo. Em vários momentos assim que isso me tocou, me emocionou. E se eu for dizer isso é um déjà vu, sei lá. Hoje eu estava vindo para cá para falar sobre isso, né? Daí eu fiquei pensando, né? O que a Hashem faz com você? Como eu explicaria esse momento, esse retorno? Sim. Provavelmente a Hashem coloca as almas, né? Ele coloca as almas nos corpos, ele chama elas de volta. Provavelmente eu sou uma alma que teve que ficar 40 anos no deserto. Provavelmente eu não estava pronto, alguma coisa... Precisava ter eu precisei ficar 40 anos no deserto. Se me perguntar, que seria muito mais fácil para mim, muito melhor para mim, pelo que eu sou, como eu me vejo. Sim. Se eu tivesse nascido num lar judaico, seria uma moleza, porque se isso está em mim com muita facilidade, seria você ser de circo e nascer numa família circense. Sim. Você de alma é circense, então tá tudo certo. Você tá ali, cresce daquele meio, vai fazer malabares, vai andar na corda bamba, você vai achar alguma coisa para fazer dentro dessa família. Sim. E é como se eu fosse de circo e descobrisse, depois de todos esses quilos que eu tenho, todos esses anos, que eu sou circense. Pois é. Com as devidas proporções, mas é uma coisa assim. Sim. Eu entendo o pensamento do senhor, né? E concordo, né? Que para muitos anuncitas, o primeiro pensamento seria, puxa vida, mas por que será que Hashem não permitiu que eu nascesse, né, num berço judaico, né? Por que será que ele não abriu essa possibilidade para mim, né? Mas para o anuncita fica também a memória do nosso pai Abraham Avinu, né? E Abraham Avinu não nasceu em um berço judaico, né? Ele nasceu em um berço totalmente contrário ao que ele praticou depois de ele ter recebido aquela revelação, né? Que o Midrash nos fala, que mientras ele estava na cova, que ele permaneceu durante 13 anos nessa cova, sendo escondido, porque tinha aquele decreto de Nimrod, que todas as crianças que nasceram nessa época, varões, né, teriam que ser mortos, né, porque tinha um sinal nos céus daquela época, né, que falava que viria alguém que tiraria o Nimrod do poder, né, então era esse próprio Abraham, né. E nesses momentos que ele enxergava o sol, a lua, as estrelas, toda aquela questão, ele falava, não é possível que tenha um Deus do sol
e depois tinha um deus da lua, e depois tinha um deus das estrelas, né? Porque todo entraria em descontrole, né? Porque teriam que demonstrar qual que é o deus maior para ele dominar sobre tudo, né? Então ele encontrou ali a Hashem, né? De que só existia um deus que dominava por sobre tudo, né? Então nós anuncitas também passamos 13 anos, passamos 40 anos, passamos 50 anos, 60 anos procurando essa visão que teve Abraham Avinu. Não é possível que o que a minha cultura, a minha geração está me falando seja totalmente certo. Tem alguma base, tem alguma raiz que realmente me revela uma informação além do que a minha geração está me mostrando nos meus dias, né? Que esse é o trabalho dos anuncitas. E isso tem um grande mérito, né? Porque a preocupação também, depois dessa questão da pergunta, por que será que eu não nasci no verso judaico, é todas aquelas coisas que eu fiz antes de receber a Torá, antes de me tornar um anuncita, antes de entrar nesse caminho do retorno, como ficam as contas, né? Parece que temos um saldo negativo maior do que vamos a conseguir nos liberar desse saldo, do que vamos a conseguir quitar desse saldo em negativo. Parece que o tempo que fica para o anuncita é muito mais curto do que ele desejaria para poder fazer esse caminho da Teshuvá, né? Mas o simples fato de fazer a Teshuvá, de entrar nesse caminho, né, já é de muito mérito para a pessoa que consiga levar isso a sério, né? Porque é como se ele tivesse uma dificuldade em dobro, né? E existe um midrash para exemplificar essa questão, só para não deixar a pessoa só no pensamento, né? Um midrash que os sábios nos narram de um homem que era muito ruim. Ele assassinava, ele fazia qualquer quantidade de coisas, roubava. Sim, um rachá muito grande, né? Mas chegou um momento que ele se encontrou na sua vida e falou, viu, isso que estou fazendo está tão errado, eu preciso fazer teshuvá. E fala que ele ficou tão constrangido, que na sua alma se abateu tanto, que ele deu um grito e morreu na hora da desesperação que ele sentiu de todas as coisas que ele fez ruim, e que ele entendeu que tudo isso não era para o bem, né? E depois do falecimento dele, os sábios nos narram imediatamente, saiu uma voz dos seus que falou o nome dele e falou Rabi fulano de tal, né? Então, como um rabino, como um homem rachá se tornou um rabino em um momento, né? E é porque ele entendeu que todas aquelas coisas que ele fez errado, ele precisava mudar essa conduta, né? E esse momento de desespero fez que realmente a sua neshama entrasse de novo em contato com aquele elo, com aquela conexão com o sagrado, e foi por isso que ele teve que sair deste plano físico, né? Então nós, anuncitas, também estamos nesse caminho de reencontrarmos esse vínculo, reencontrarmos esse nexo e mantê-lo mais do que reconectá-lo por um momento, sino manter essa conexão, né? Que é uma questão interessante. Não é melhor aquele que conhece muito de Torá. Um tzadik não é só aquele que conhece muito de Torá, muito do Midrash, muito do Talmud, muito da Halachá. Mas tzadik é aquela pessoa que consiga cumprir os mandamentos e que consiga colocar todos esses conhecimentos em prática. Então não adianta ser mais sábio, não adianta ser com mais conhecimento se não temos a oportunidade de colocar esses conhecimentos em prática, né? Então, voltando mais para uma vez com as perguntas da entrevista para o Eliyahu, né? Falando a respeito dos mandamentos, né? Qual é o mandamento que você conseguiu cumprir, que você se sentiu mais aliviado, que você gostou mais de cumprir esse mandamento? Tipo, no caso das festas, no caso de Pesach, temos o consumo da matzah, é um mandamento. Durante o Shabbat, a santificação do Kiddush é um mandamento. Durante o dia a dia, cada vez que nós guardamos o kashrut, é um mandamento. Quando fazemos tzedakah, com o conhecimento do que representa realmente a tzedakah, que não é uma esmola, que fala no português. Esmola, caridade. Sim, não é uma caridade, não é uma esmola, senão é uma questão que nós estamos fazendo retificação no mundo físico
uma questão que precisa ser retificada no mundo espiritual, né? Então, qual foi o momento uma mitzvah que deu esse momento assim de alegria, de regozijo no momento que o Senhor teve a oportunidade de cumpri-la? Das mitzvah do kashrut foi uma coisa muito interessante quando você faz mudança, né? Sim. Deixa de consumir a carne de animais impuros, você passa a não ainda a gente aqui na cidade a gente não tem acesso Sim, a não açougue. alimentos kasher, assim, mas procurando seguir as normas do kashrut, foi uma coisa assim que para mim não fez diferença alguma. Foi como se eu nunca tivesse comido antes aquilo, nunca me fez falta. Dizer assim, ai, que eu queria tal coisa. Sentia vontade de comer de novo, né? É uma coisa muito interessante se você me falar assim, mas você tem saudade de comer tal coisa, de fazer tais alimentos, de fazer essa tal mistura, ou fazer essa coisa. Você sabe que não me fez assim falta nenhuma. É uma coisa assim que foi muito natural. O Shabá é uma coisa assim que me toca muito. E uma coisa que me chama a atenção, o Shabá é uma coisa muito completa. Você receber o Shabá. Você viver o Shabá, você despedir, você fazer o Havdalah, quando você se separa. É uma coisa assim, é uma coisa muito profunda, muito espiritual. Você viver isso, você fica, é muito diferente. Eu tenho, por profissão, eu tenho que muitas vezes trabalhar ainda em final de semana, eu ainda passo, mas é uma coisa que me entristece, sabe? É uma coisa que, na medida que eu consiga, eu quero deixar isso, à medida que eu possa, não trabalhar, porque não seria, não acho legal. Acho que o Shabá é uma coisa que deve ser cumprida, deve ser respeitada. Ele tem os seus retornos, assim. Sim. Você não tem uma sabedoria muito profunda no Shabá. As festas, como elas são vividas, isso é uma coisa muito, muito interessante. As rezas, você pega o Sidur e faz uma reza de manhã, faz uma reza à noite, embora você reze a mesma coisa, dá a impressão que não é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa que não é a mesma coisa. E eu, como eu te disse, eu vim do berço cristão, e aquilo que eu via no berço cristão era a mesma coisa. Mas de modo muito impressionante, parece que quando você faz uma reza, quando você reza o Shema, parece que você está chamando alguma coisa, da pessoa que você abre um canal. Sim. Da pessoa que você está, parece que a Hashem te ouve naquele momento. É a questão do vínculo, né, do nexo, daquela conexão que falava ali na minha participação anterior, né? E esse vínculo, esse nexo, ele se alimenta de muitas coisas, né? As mitzvot, elas dão energia, elas são como uma carga, não uma carga de uma questão pesada, senão uma carga como quando nós carregamos uma bateria, quando nós damos energia ao nosso telefone, ao nosso computador, né? Então é essa questão, né? E como falava, né, a nossa neshama se alimenta desses momentos, né? E nós vemos, pelo menos, não sei, o senhor teve a oportunidade de ver alguns casos, né, como o caso do Anthony, o neto do Avinadav em Israel, né? E muitas vezes se fala, eu escutei, não sei se é verdade, né, o senhor pode desmentir a questão, né? Se fala que em algum tempo se recomendou de forma dos psicoanalistas, né, que o jovem ele aprende muito a partir dos 5 anos. Eu não sei se era os primeiros 5 anos ou depois dos 5 anos, né, as crianças, né? E muitas vezes nós, como adultos, subestimamos essa capacidade dos bebês, daqueles mais novos, de aprender, né? De ter esse contato, de ter esse vínculo, né? E não podemos subestimá-lo, porque nós vemos casos como o dele, né? Que cada vez que ele enxerga um copo com suco ou com qualquer coisa, ele já fala Lehaim, né? Então, todos esses vínculos, todos esses nexos, toda
essa simbologia, a halá, as velas, o shofar, a matzá, as frutas de Israel, as espécies no caso de Sukkot, né, o lulav, né, as folhas de palmeira, açúcar, o Sefer Torah, né, são coisas que para quem olha de fora chama atenção, né, mas pode ficar só nisso como interessante, né, uma coisa interessante, né. Agora, para o anusita e para aquele que tem a Neshama Yehudi, né, como o Benjamin Saitun sempre fala, né, da alma judaica, deixa de ser uma coisa interessante e se torna um momento importante na vida dele, né? Eu falo do meu caso particular, né? Mais uma vez como ovelha anusita, né? Cada vez que eu tinha oportunidade, porque não era sempre na minha comunidade na Venezuela, nós não tínhamos minyan todo Shabbat, e eram poucas as vezes que nós tínhamos o contato com o Sefer Torah no momento da Akafá. A Akafá é o processo que ela dá as voltas, e ela dá a volta pela comunidade e todas as pessoas têm um momento de que podem ter contato com o Sefer Torah, né? Mas para mim era um momento tão solene, tão santo, tão separado, uma coisa tão que eu de criança não tinha como explicar isso e ainda não tenho como explicar isso, né? Então eu sempre me lembro das palavras dos sábios nessa ocasião, e eles nos falam que cada vez que nós passamos pela Avodat Torah, pelo serviço da leitura da Torá, é como se estivéssemos nesse momento mais uma vez aos pés do Monte de Sinai, né? E nesse momento eu sempre sinto uma coisa, não gostaria de falar assim, mas é mais ou menos isso, uma coisa espiritual muito grande, muito além do que a nossa realidade nos mostra, ou seja, do que o Olam Hazé nos entrega. Nesse momento eu sinto uma coisa que não pertence a este Olam Hazé, né? E eu queria perguntar a respeito disso, né? Como tem sido essa relação do Senhor com o Sefer Torah, com esse momento tão solene da leitura da Torá? Quando a gente tem o minyan, que o Sefer Torah consegue fazer o caminho dele dentro da sinagoga, e tudo isso tem uma simbologia muito profunda, muito especial. Quando ele vai para Bimá, quando ele é aberto, quando o Hassan começa a ler o Sefer Torah, e isso é de uma profundidade muito grande, até o momento dele ser recolhido de volta. Tem isso mesmo, tem uma... E eu já li alguma coisa que fala sobre isso, que quando você coloca o talit, quando você reza o Shema, quando você se conecta, se a gente pudesse enxergar o que vem, a conexão que nós aqui nesse plano, nesse Olam Hazé, vivencia, os nossos olhos não enxergam. Mas essa conexão é uma coisa assim que não é uma coisa explicável com palavras que a gente possa dizer. Sim. Existe um conceito que se traz, que se as pessoas desse mundo pudessem saber o que acontece quando os rabinos, quando os justos estão orando na sinagoga, eles pagavam eles só para ficar orando. Sim, só para aliviar a situação aqui na Terra. Porque eles são como se fossem canais, como se fossem estradas que ligam o plano superior a esse plano aqui. Sim. E é interessante, né, vermos essas questões da vida, né, no mundo judaico, e ter esse contato com coisas que parecem que não pertencem a este Olam Hazé, né, como, mais uma vez, utilizando o caso de Abraham Avinu, né, fala que no Mahané, no acampamento de Abraham Avinu, se apresentavam malachim, se apresentavam anjos, né, e eles estavam acostumados a essa questão, né. E o Senhor trouxe uma questão interessante, né, a capacidade de enxergar isso, né. E muitas vezes nós somos limitados, como seres humanos somos limitados, né? Mas existem pessoas capacitadas, que se capacitaram, né, para enxergar essas questões, né, que têm anos de prática e têm muita sabedoria nessas questões.
Você quer saber uma coisa que você fez um dia? Eu acho que foi Yom Kippur, quando você começou a rezar. Sabe? Não é o quê? Meu rei, meu pai. Avinu Malkeinu. Você vai repetindo, tocou muito profundamente. Sim. Em Yom Kippur, né, aproveitando a oportunidade que o Senhor nos falava a respeito dessa festa que mudou muitas coisas no conceito espiritual que o Senhor tinha a respeito da religiosidade e todas aquelas questões, né? Para mim, também, Yom Kippur é uma festa muito especial. E de criança, né, a diferença do Senhor, né? Mais uma vez, como ovelha no cita de criança, eu não podia participar do serviço de Yom Kippur, ou pelo menos não todo o serviço de Yom Kippur, né? Sim. Porque era isento do jejum, né? Então, muitas vezes, para não criar uma situação constrangedora na comunidade, os meus pais preferiam que meu irmão e eu ficássemos em casa, onde poderíamos consumir a comida necessária, né? Porque sempre não é que vou comer um banquete, né? Senão a comida necessária, mas para que o cheiro não pegasse para as demais pessoas que estivessem fazendo o jejum, eu tinha que ficar em casa, né? E às vezes que eu participava, o pouco tempo que eu passava, né, do serviço de Yom Kippur, sempre me chamava a atenção, até o momento que eu consegui participar a primeira vez no Yom Kippur. Para mim foi tão, não sei se a palavra seja chocante, né? Impactante. Sim, impactante, né? Foi um impacto muito grande, né? Porque, ou seja, eu estava acostumado a um tipo de reza um pouco mais alegre, né? Como no caso do Shabbat, como no caso das restantes das festividades, né? E em Yom Kippur, o Hazan, ele precisa de se preparar para levar o serviço para Hashem, da comunidade, nesse sentimento de arrependimento, né? Então, ou seja, o Hazan precisa ter essa capacitação. E quando eu vivi isso na primeira vez, eu entendi que eu precisava de melhorar muitas coisas na minha vida, né? Que eu precisava fazer, estudar mais, que precisava praticar mais, que existia uma margem de melhora que eu precisava atingir, né? Como Yehudi, como judeu e como ser humano integral, né? Então, todas essas vezes que eu participei do Yom Kippur, é o que me leva ao Yom Kippur do ano novo, né? Dessa nova oportunidade de ter mais uma vez um momento de me encontrar com essa reza, né? Então, todos no Yom Kippur temos esse sentimento, né? De que parece que muitas vezes essa questão é como quando fechamos os olhos, né? Quando nós fechamos os olhos, de uma ou outra forma, os nossos outros sentidos, como a audição, né? A capacidade de ouvir, a capacidade do olfato, né? De cheirar as coisas, né? Elas aumentam de alguma outra forma, né? Porque você limitou um dos seus outros sentidos, aumenta de uma outra forma para compensar isso outros sentidos, né? Então, igual, o conceito de Yom Kippur, do jejum, é você tirar um sentido que é esse prazer de consumir os alimentos, de fazer outras coisas, fazem que o sentido espiritual ele cresça, né? Que você tenha esse contato com essa espiritualidade nesse grande momento na festividade de Yom Kippur, né? Mas também é muito importante lembrarmos que, ao igual que o voto do Nazir, né, que estudamos na paraxá passada de Nazor, né, o judeu não pode viver só desse momento, né, sino que existem outros momentos que também são importantes, né. Por isso eu sempre falo da festa de Purim, sempre me lembro da festa de Purim, né, porque como eu gosto tanto da festa de Yom Kippur, né, muitas pessoas poderiam falar, não, mas não é uma Yom Kippur não é uma festa, né. É um momento solene, mas sim, Yom Kippur é uma festa, né? E Purim, que parece todo o contrário, onde é recomendado que as pessoas tomem bebidas alcoólicas e consumam a quantidade de alimento que elas quiserem, né? E dança e toda aquela questão, né? Então os sábios sempre nos falam que Purim, né? Yom Kippur tem outro nome, né? Que é Yom HaKippurim, né? E Yom HaKippurim pode ser traduzido como dia
que se parece a Purim, que é parecido com Purim, né? E é que o segredo está que para aquele que consegue praticar o dia de Yom Kippur nas suas capacidades, o Yom Kippur se tornará em algum momento, que esse algum momento é o Olam Haba, né? Um Purim, uma festividade de muita alegria, né? Então é esse o conceito da questão, né? E voltando mais uma vez para a entrevista do senhor, né? Eu queria perguntar, e na sua vida diária, na sua vida como o que você exerce como doutor, você sentiu que o judaísmo mudou alguma coisa? Que ele teve a capacidade de melhorar alguma coisa nesses aspectos, né? No trato com as pessoas, com o próximo, até com outras pessoas que não praticam a nossa religião, né? Que poderíamos considerar como contrários. Eu acho que as coisas são como vem de dentro para fora. Eu já tinha um jeito de ver o mundo, de ver as coisas. Isso eu não mudei assim como eu me comporto. Não teve assim uma diferença. Com relação a evento social, algumas coisas assim, você acaba não participando mais, né? Ou seja, eu não vou numa feijoada. Assim. Mas eu não tive esse diferencial. Eu senti, se perguntar assim, o que mudou a minha vida, eu tenho tentado incorporar um estilo de vida que eu não tinha antes. Para professar a fé judaica, você tem que ter um outro estilo de vida. Sim. Não é o mesmo estilo de vida que você tinha antes. Então, com relação ou a reza, e o judaísmo influi em muitas coisas, né? Uma coisa que eu fui vendo porque cobrir a cabeça. Sim. É uma coisa que eu incorporei para mim. Isso veio para eu acho que eu não faço isso só aqui dentro da sinagoga. É uma coisa que ele tem que ter sentido em todos os lugares. Assim. Eu tenho trazido para mim cada vez mais com relação ao Yom Kippur, que eu me emocionei um pouquinho, a sensação é que você reseta, você faz um reset, você reinstala os programas de novo, você limpa o HD, você arruma todos os arquivos de novo. A sensação de Yom Kippur é essa, você arrumar seus arquivos. Sim. Você colocar as coisas de novo não que você vai ser uma nova pessoa, você é a mesma pessoa, mas você melhora, otimiza a tua visão. Você fica com a máquina roda um pouco mais rápido. Sim. E é interessante essa questão, né? Porque a minha pergunta vinha pela seguinte questão, né? Claro, esse é um trabalho difícil, um pouco mais avançado, né? Mas é importante sempre irmos nos perguntando como estamos melhorando, qual que é a nossa margem de melhora. Estamos avançando, né? Uns aos outros, né? Como você está evolucionando, né, nessa questão, né? E existe uma tarefa que eu me encontrei, né, com a leitura do Midrash, né, da Torá oral. Os sábios nos explicam que Abraham Avinu, mais uma vez, falar de Abraham Avinu, né? Ele tinha uma capacidade que o diferenciava dos demais personagens da Torá, né? Que ele tinha a capacidade de enxergar nas outras pessoas, ainda sendo goim, né, sendo pessoas que não praticavam o judaísmo, ele tinha a capacidade de enxergar a Hashem nessas pessoas. Como enxergar Hashem, né? Enxergar Hashem é enxergar o Nishmat Chaim, o espírito da vida que Hashem insuflou, que Hashem otorgou àquela pessoa, né? E é um trabalho difícil, né? É um trabalho bem complicado, né? Uma tarefa bem difícil de cumprir, né? Mas temos temos a oportunidade de irmos fazendo essa tarefa, né? Então, nós, no judaísmo e como anositas, precisamos ir melhorando essa capacidade, né? Por quê? Porque existe um fenômeno com os anositas, né? Sobretudo com os novos anositas, e é que como ele se encontra com a Torá, se encontra com as mitzvot, né? Ele às vezes se sente superior às demais religiões, porém, às demais pessoas que professam essas religiões. E não é tão assim. Porque um segredo que eu aprendi na prática é que às vezes existem justos
mais justos em outras religiões que, às vezes, que nós mesmos, né? Não necessariamente pela crença que eles têm, mas sim como eles aplicam, quais são as condutas e a forma que ele se convive com as outras pessoas, né? Como ele trata as demais pessoas, como ele trata o próximo, como ele procura fazer o bem para as demais pessoas, né? Então, nós temos esse trabalho a fazer, né? Porque o Yom Kippur, ele vem fazer expiação pelos pecados que são do ser humano, do Yehudi, que se aproxima de Hashem nesse momento, para com o sagrado, com Hashem, né? Mas existe outro tipo de pecado, que são os pecados que nós cometemos como seres humanos para com os demais seres humanos, né? E para esses pecados, Yom Kippur ele não é a resposta, senão os demais dias do ano, a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de retribuir alguma coisa àquela pessoa que precisa de uma retribuição por alguma coisa que nós fizemos, de agradecer às demais pessoas pelas boas ações que eles têm para conosco, né? Então esse é o trabalho que Abraham Avinu nos deu, né? E se nós consideramos a nositas descendentes daqueles forçados, né, que perderam a sua identidade e que estão mais uma vez nesse retorno, o mesmo caso de Abraham Avinu, porque Abraham Avinu vinha de uma descendência que os seus antepassados eram os que eram conhecidos como os Bnei Elohim, como os filhos de Hashem, né, como os filhos de Deus. Por quê? Porque eles receberam a Torá oral e tentavam cumprir ao máximo esses mandamentos, caso como o Hanoch, ou seja, como o caso de Enoch, né? O caso de Matushalah, né, de Matusalém, o caso de Noah, o caso de Noé, o caso de Shem. Então, essa dinastia, essa genealogia, Abraão pertencia a essa genealogia. Igual que nós, anositas, reconhecemos que nós vimos de uma genealogia que, em algum momento, teve a oportunidade de participar destas questões que estamos falando hoje, né? E que em algum momento se perdeu, né? Essa conexão, esse vínculo, parece que se desligou, né? E agora nós, como descendentes de Abraão, temos a oportunidade, mais uma vez, de revincular ou de reconectar esse vínculo que Hashem nos deu como um presente, né? E para irmos finalizando já a nossa entrevista, né? Esse grande momento que tive aqui com o Eliyahu, né? Eu queria perguntar, né? Você acha que após um ano de prática como anocita do judaísmo, você tem coisas a melhorar? Coisas que você poderia aprender novas, coisas que você poderia fazer melhor no próximo ano? Tem tudo para melhorar, né? Eu coloquei o pé na estrada agora, né? A estrada é longa. Eu tenho a língua para aprender, eu tenho o hebraico para desenvolver, eu tenho muito tudo para aprender, né? Eu me considero criança. Eu acho que eu sou uma criança de, sei lá, 5 anos, 4 anos, 3 anos, que não falo direito e está começando a entender, né? Até eu me tornar adulto dentro do judaísmo, tem muito trecho, mas isso não me incomoda, não me diminui, né? O fato de eu ter que aprender com gente mais jovem, de eu ter que aprender de novo, quem sabe eu estar pisando num território, permeando uma cultura que talvez os anocitas não sejam assim tão bem-vindos, os signatários dessa cultura hoje, dentro do judaísmo de Israel, do rabinato. Sim, organizado, né? Esses signatários dessa cultura aqui, nesse momento, talvez não venham a me olhar, ou não venham a nos olhar com um olhar de com o melhor olhar. Com um olhar de grande receptividade. Sim. Mas não é sem razão, não é sem motivo que isso tenha acontecido. Sim. E deve haver uma razão, e certamente há uma razão para que tanta gente tenha e tem esse relatado que tem cada vez mais pessoas procurando professar o judaísmo. Ao contrário, há um século atrás, tinha cada vez mais gente odiando os judeus e o judaísmo. E, vamos dizer, há 3 a 4 séculos, tinha mais gente tentando acender o fogo e queimar os judeus numa fogueira. De um povo que foi
execrado e perseguido por um povo que agora está chamando a atenção do mundo. Existem ainda os que odeiam os judeus e o judaísmo, mas explicavelmente por Hashem ou inexplicavelmente pela nossa lógica, é cada vez maior o número de pessoas, dos movimentos que convergem para o judaísmo, para Israel. Algumas confissões de fé cristãs são muito simpáticas assim, a Israel e falam com grande carinho a respeito do povo e da terra de Israel, e tratam aquela terra como se fosse deles também, até com um olhar diferente dos cruzados cristãos da Idade Média, que queriam se apropriar da terra e contar a sua história. Hoje as coisas mudaram, né? Eu vejo entrevistas de teólogos cristãos dizendo que nas instituições de ensino de teologia protestante está se ensinando mais hebraico, menos grego, menos latim. É possível que o mundo hoje está buscando hebraico, por quê? Porque está buscando a correção na tradução das escrituras. A raiz, né? A raiz, porque o mesmo cristianismo, se ele for buscar suas raízes, se ele for muito fundo nas raízes, ele vai encontrar muita verdade negada em relação manipulada. Então eles vão buscar e elas estão lá numa língua que é possível ser entendida, não é uma língua morta, é uma língua renascida. Renascida é a palavra. Uma língua renascida. Se for imaginar, se alguém quiser buscar a expressão de milagre, o que é milagre? Milagre é Israel. Não procure milagre. O milagre se fez em Israel diante dos olhos de todos aqui, a volta do povo ocupando a terra, todas as profecias que estão se realizando. Então, é um caminho. Na minha opinião, você me pergunta como eu me sinto, o que eu tenho mais um ano. Eu tenho um universo gigantesco para aprender, para descortinar, até o dia que a Hashem permitir que eu aqui fique nesse mundo. Sim. Eu vou buscando, eu vou aprendendo. Sim. Não tenho a pretensão, né? Seria pretensão demais de mim, da minha parte, querer viver, ter a longevidade que houveram nos patriarcas. Muitos dos patriarcas, com a minha idade, estavam começando a caminhada, e a Hashem assim os colocou no caminho. Sim. Eu não tenho, se ele me coloca aqui, eu não tenho o direito de dizer, não, tô muito velho, disso. Pois é. E agora, o senhor consegue fazer um favor para mim? O senhor consegue fazer a mesma pergunta, agora dirigida para mim, a respeito de se eu considero que posso melhorar no próximo ano? Por gentileza. E exatamente a pergunta, se só repetir, copiar e colar? Pode ser. Mas pode te apertar ou não? Pode. Pode apertar muito? Sim, o senhor senta-se à vontade. Senta à vontade. Então, quais são os teus projetos para essa comunidade, você como Hassan da comunidade, e se, digamos assim, teve de estudo, de aprofundamento, se para você, por exemplo, ir para um yeshivá, Israel, é um sonho, você já sonhou com isso, você tem um potencial. Quando eu penso em ti, eu penso assim, o Hanok é um cara que se mandasse para um yeshivá, deixasse ele 3, 4 anos em Israel, ele via um rabino assim, de um conhecimento assim, muito interessante. Ele tem idade para isso, tem potencial gigantesco para isso, para não ser não só um ração, mas para ser um rabino. Rabino com papel e tudo, certificado bonitinho. Não precisa nem chapéu e barba, mas, sim. mas um rabino com reconhecimento. Sim. Isso já passou pela tua cabeça? Agora é minha vez de te apertar. Sim. Veja que desde criança era um grande sonho me tornar um rabino, ter a oportunidade de estudar na yeshiva, ter a oportunidade de ir em Eretz Israel, né? Cada vez que eu ia para a escola,
me encontrava com essa com uma realidade que fazia que esse desejo fervesse mais em mim, né? Porque quando você está em uma escola que os seus companheiros não entendem, não, o problema é que o problema não é que eles não façam igual a você, sino que eles não conseguem entender o que você representa, né? O porquê você faz as coisas da forma que você faz, né? Que você se torna como um extraterrestre para eles, né? E é uma realidade que eu levava com muito orgulho, né? A diferença de outras crianças que também conheci que passaram pela mesma questão e levavam com muito sofrimento e que possivelmente causou até problemas para eles, né? Eu levava com muito orgulho essa questão de ter essa diferença, né? Mas o meu desejo era igual, que em algum momento tivesse a oportunidade de ir a Eretz Israel e poder estudar lá e me tornar um rabino, né? Me tornar uma pessoa que pudesse orientar as demais pessoas no caminho da Torá, né? Talvez até agora não tive a oportunidade tão clara para chegar nesse ponto, mas eu considero que o trabalho como anuncita também representa, tem um valor, né? O trabalho como anuncita me refiro, talvez não seja reconhecido por um rabinato, né? Por um Bet Din, como mestre, como moré, como professor, ou por qualquer nível, nem por Talmid, né? Ou seja, Talmid sendo aluno, né? Mas existe um conceito importante que nós, na sinagoga de Ponta Grossa, na nossa sinagoga de Sha'arei Teshuvah, nós fazemos conteúdos de anuncita para anuncitas, né? E considero que o trabalho de cada um é importante para chegar nesse ponto, né? Talvez não seja eu, talvez Hanoch não consiga estudar uma yeshiva e se tornar um rabino, mas talvez os meus filhos, os meus netos, ou os filhos, os netos de algum da comunidade possa se tornar um rabino, né? Mas só conseguiremos isso mantendo o nosso trabalho. Talvez não seja o reconhecimento que nós queramos ter, né? O rabino Hanoch. Talvez não seja essa minha realidade neste Olam Hazé, mas os próximos poderão falar, o rabino fulano de tal, mas ele poderá lembrar, talvez alguém fez um trabalho que levou ele a se tornar um rabino em algum momento, né? Então, a preocupação já não é tão grande como quando era criança, né? De ter essa oportunidade de ir a uma yeshiva e estudar ainda. O desejo é grande, mas talvez a necessidade não é tão grande no meu coração, porque eu entendo, no meu caso, eu entendo assim. Eu preciso ser funcional para a minha comunidade. Eu preciso ter uma função e ajudar a minha comunidade a se desenvolver, né? A todas aquelas coisas que eu aprendi. Por isso que sempre que eu vou comentar alguma coisa da Parashá no Shiur, seja eu estando na frente, né, na Vimá, ou seja eu estando sentado na mesa, né? Eu sempre tento começar meu comentário falando, pedindo a permissão dos que estão presentes, porque são aqueles que poderão escutar as minhas palavras, aos que estão do outro lado que também terão essa mesma oportunidade, e aos meus mestres que me deram a capacidade de escutar as palavras deles e através dessas palavras também ter alguma coisa a falar, né, nesses momentos, né? Então nós estamos num período dos anuncitas que estamos nesse momento de passarmos essas informações, de passarmos esses conhecimentos para termos um nível estándar. Nós falarmos, sim, nós estamos tentando cumprir a Torá no nosso máximo potencial, né? E dali, com essa base, nós poderemos ter acesso em algum momento a essas questões, né? Mas, mais uma vez, falo para os que nos acompanham, né? A minha preocupação, né? Respondendo agora a pergunta de cheio, né? A minha preocupação não é tanto o cargo que eu posso ocupar, nem como Hassam, nem como Ravino, nem como Moré, nem como secretário, nem como nada disso. A minha grande preocupação é, mais uma vez, podermos cumprir os mandamentos juntos, né? Cumprirmos, levar a nossa comunidade a aproximarmos da Torá, né? Pelo mesmo caso que eu falava no começo do Midrash, daquele homem que era rachá
e que deu aquele berro, aquele grito, e ele conseguiu ser reconhecido como rabino pelos seus, né? Então, nós estamos nesse processo de que não, nas nossas possibilidades, nas ferramentas que nós temos à disposição, nós não temos a capacidade de nós mesmos nos redimir, que é o que nós falamos a respeito da Geulah. A Geulah é esse processo de redenção, que a pessoa não tem a capacidade dele mesmo pagar a sua fiança e vem alguém que paga por ele, né? Então, nós estamos nesse processo de que nos achamos em uma situação que não temos saída, não encontramos uma solução, mas que tem alguém que está pagando por nós a yeshiva, que tem alguém que está pagando por nós o curso de rabino. Talvez nós não estamos vendo hoje essa yeshiva e não estamos vendo esse curso do rabino, ou seja, para nos tornarmos rabinos, mas alguém está pagando por nós. E alguém vai receber essa questão. E para finalizar a minha palavra a respeito disso, trazer um midrash do meu pai, né? Um midrash próprio do meu pai. O meu pai me ensinava o seguinte: ele me falava que para ele, nos mundos das almas, nos mundos das Neshamot, era invertido. Igual que muitos, não sei, também o senhor pode desmentir isso, né? Mas se fala que o olho, ele enxerga as questões e ele vira a visão do que ele está enxergando, né? Então, no mundo real, as coisas estão do jeito contrário e a nossa mente, através do olho, ele inverte essa questão e chega essa informação da forma invertida, né? Então, igual no mundo das almas. Mas no mundo das almas é assim, né? Primeiro, para falar do mundo presente. No mundo presente, os nossos pais nos ensinam, são os nossos mestres, né? Eles são aquelas pessoas que se preocupam pelo nosso crescimento e nosso desenvolvimento, né? Mas eles fazem isso, o meu pai me falava, era porque no mundo das almas, os filhos do Olam Hazé eram os pais no mundo das almas. E eles ensinaram os pais para que quando o filho chegasse aqui, ele recebesse um ensinamento de qualidade, né? Então, nós, anuncitas, estamos nesse processo de que talvez não estamos vendo as coisas, não estamos vendo os resultados, né? Mas nós estamos preparando alguém para que ele possa receber esses resultados de qualidade, né? Talvez nós não temos as melhores ferramentas com as melhores qualidades, mas estamos nesse caminho de recebermos essa questão, né? E para finalizarmos, para já irmos finalizando o nosso quadro de hoje, queria perguntar para você se o senhor tem algum conselho a dar para os anuncitas, para os novos anuncitas, talvez mais novos que você, ou talvez mais velhos que você, mas um conselho para os anuncitas, né? Algum conselho que o senhor consiga dar para ele? Se eu fosse dar um conselho para quem está no meu nível, está melhor que eu, está pior do que eu, pior do que não, está começando assim, se sente dentro de si. Isso, professar judaísmo, viver judaísmo, não, é muito de dentro para fora. Uhum. Se isso toca de um modo muito especial, não deixe passar. Viva os momentos, aprenda. É uma filosofia de vida de muito aprendizado, de muita profundidade. Existe um universo dentro disso. Uhum. E um universo muito grande. Se isso te toca, venha e viva. Ele não é proselitista, ele não vai te converter, ele não vai te prometer vilas e castelos. Não vai te prometer nada, assim, prosperidade, nada, nenhum tipo de coisa. Se isso está dentro de você venha naturalmente, não tenha medo. Muita gente passa por aqui, muita gente, eu já conversei com muita gente que veio até aqui, mas chegou aqui, viu, olhou, não foi tocado, não se sentiu. Não encaixou, né? Não se sentiu do lugar, não era o momento, não era a hora da pessoa. Mas quem se sinta, se sente isso, se toca, não se esquive. Abrace isso e viva, que isso vai trazer um conforto, um alento para a sua Neshama. Sim, exatamente, né? E eu também vou deixar um pequeno conselho, né, de uma questão que também aprendi, né, das próprias rezas. Na reza
de Birkat Hamazon, no meu Sidur que eu costumo utilizar, né, que costumamos utilizar na Venezuela, né? Ele, sim, um Sidur sefardita, ele fala assim, né? Eles vão voltar. Aham. Sov davar akol dishma et Elohim yera ve et mitzvotav shemor. Kize kol ahadam, né? Que traduz assim. Após de ter finalizado o assunto, ou seja, de ter visto todas as coisas que o mundo te apresentou na tua frente e todas as situações diversas que você vive no dia a dia, a última palavra é: guarda os mandamentos e teme a Hashem, porque isto é todo ser humano, né? Esse é o fim. É interessante porque quando falamos de fim, de final, né? É como quando acaba uma coisa, né? Como que até ali vai a questão, né? Mas esse final, esse fim que está falando ali essa frase, né? Não é do limite, não é onde acaba a questão, sino final de finalidade, de objetivo, né? De cumprir alguma coisa, de ter alguma coisa em recompensa, né? Então, quando cumprimos as mitzvot, nós nos limitamos se não conseguimos acessar esse mundo que é ilimitado, né? Um mundo que Hashem criou, né? Porque como ele é ilimitado, né? Então, ele nos dá essa oportunidade de termos esse contato com o ilimitado. Por isso é o Shabbat, por isso a festividade, por isso essa prática que parece ciclo tras ciclo, né? Se você olhar na Kabbalah, existe esse conceito do Ensof, o sim final, né? E eles fazem um desenho desse conceito de Ensof, que é um círculo que começa pequenininho e vai crescendo, vai crescendo, e vai crescendo, e vai se enrolando, né? E esse é o Ensof, né? Então nós também, na nossa vida, como anuncitas, nós vamos fazendo esses ciclos, né? Com uma finalidade, não com um fim, não com um final, não com um limite, com um ponto onde acaba a questão, sino com o objetivo de conseguirmos um objetivo, né? Com um propósito, né? Então essa é a minha recomendação para todos os anuncitas, né? E até para quem quiser se aproximar desse conhecimento, né? Façamos as coisas com esse objetivo, não de finalizarmos as coisas, não de acabarmos com a questão, senão com entendermos que todo que nós fazemos através da Torá tem um propósito. Talvez não tenhamos o conhecimento suficiente para entender qual que é o propósito, mas de coração nós entendemos que é um propósito para o bem. Entender que a Torá é o manual do mundo. Uhum. Ela explica o mundo, explica o que aconteceu, explica o que acontece e provavelmente explica até o que vai acontecer. Uhum. Ela tem uma riqueza e uma profundidade que quanto mais se estuda. Quando você fala, mas fulano estuda a Torá. O cara estuda 5 livros a vida inteira e daí não aprende, não consegue ler isso. Ele não passou a prova, sim, ele não passou. Você imaginar que você pega um texto, um livro só, e você fica ali a vida inteira. Uhum. Aí fala o que o fulano não sabe de Torá. Peraí, o cara não sabe em 5 livros. Uhum. Se você sentar e pegar para ler, você lê em 7, 8 dias, você lê tudo bem lido 2 vezes e faz um resumo. Uhum. E aí o que quer dizer isso? Quer dizer muita coisa. Quer Sim. dizer que Torá, ela quer dizer o que está escrito nela, ela quer dizer o que não está escrito nela. Uhum. E ela quer dizer uma coisa quando você lê na tua língua ocidental, e ela quer dizer muito mais coisa quando você lê ela em hebraico. Sim, no idioma original, né? E se você pegar ela em hebraico e pegar o Talmud e começar a ler comentário, começar a cruzar uma coisa com outra, você vai passar a vida inteira estudando e refletindo a profundidade daquilo, e aí você vai pegar... Ela é o manual do mundo. Uhum. Se você acredita que Hashem criou o mundo, se você é capaz de dizer que ele criou o mundo, que ele nos criou e ele nos fez como fez, você vai entender que a Torá vai dizer o porquê criou, como criou e qual o nosso propósito nessa criação. Uhum. E quando você pensa em mitzvot, por que mitzvot? Porque as 7 leis
Noah, os 613 mandamentos para os Ben Israel, para os hebreus, porque tanto, tudo tem propósito, Sim. tudo tem razão. Por que é povo escolhido? É escolhido por quê? É escolhido para moleza? Não, é escolhido para trabalho, é escolhido porque eles têm que para ficar do lado de dentro do balcão, é para trabalhar, não é para não é um escolhido, um ungido para ficar para deitar em berço esplêndido, que às vezes muita gente não vai até isso, e muita gente que faz parte do povo também às vezes não se coloca dentro disso, né? Que é a grande razão de ser desse povo é ser luz entre as nações. E ser luz entre as nações dá um baita de um trabalho, não é bem assim, né? Não é bem simples, não é você dizer eu vou ficar no meu cantinho, no meu canto aqui, eu vou ficar na minha comunidade, não vou me misturar. É sabido que o povo de Israel é um povo que passou muito perrengue, foram muitas coisas difíceis no caminho desse povo. Existem muitos sentimentos que existem dentro da comunidade judaica que são justificáveis pelas barbaridades e pelas atrocidades que já se fez a esse povo, mas pela mão de Hashem eles não foram extintos, porque o que lhes foi dado quando Hashem lhes deu Torá era, além de ser o manual do mundo, foi a garantia que eles sobreviveriam, que tudo sobreviveria, e que aquilo, se foi Hashem que deu e colocou isso para eles, vocês não serão extintos, não serão dispersos, vocês vão ficar. E vocês têm aquilo que a gente acabou de falar, propósito. Sim. Tem uma razão de ser. Quem embarca nisso, quem não embarca, daí, e quem tem essa alma para fazer isso, não é o rabino, não é o moré, não é a comunidade judaica, não é o rabinato de Israel que vai dizer quem embarca. É Hashem que diz. Sim, realmente. E ele diz quem vai desembarcar também, quem vai embarcar, quem tá no jogo e quem está fora do jogo. Sim. Então, acho que com isso podemos ir encerrando já o nosso vídeo de hoje, né? Agradecer a participação e a presença de todos os que nos estão acompanhando do outro lado da tela. Lembrar a você que nos acompanha de casa que se você nos assistiu desde o começo até o final deste vídeo, deixar seu like, compartilhar o link deste vídeo e se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito. E se você já está inscrito, ative as notificações para você ser avisado quando postarmos os nossos vídeos durante o decorrer da semana, também nas nossas transmissões do Shabbatot, das festividades e dos momentos especiais que temos na nossa comunidade, né? E também comente o nosso vídeo, né? Nos deixa ali o seu recado, nos deixa ali a sua participação. Fale para nós se você gostou do vídeo, se não gostou do vídeo, o que temos a melhorar, porque assim nós ficaremos sabendo se temos alguma coisa a melhorar, né? Então, e de certo temos muitas coisas a melhorar. Se não tiver nada para comentar, deixa só um alô. Se você deixar um alô, um oi, um shalom, aumenta a relevância do vídeo e o YouTube nos coloca nas preferências. Sim. Então, nos ajuda ali nessa questão, né? Como nós estamos tentando ajudar a Anuncitas, né? Produzindo esses conteúdos, para apoiá-los nessa caminhada que muitas vezes nos encontramos sozinhos, né? Como se fôssemos os únicos no mundo que estamos passando por essa situação, né? Mas não é assim, não é bem assim, né? E por isso que nós também temos essa oportunidade de fazermos este vídeo para demonstrar a essas almas que às vezes se encontram como se não tivesse mais ninguém no mundo que tivesse esse sentimento, que existem pessoas que sim, também têm esse mesmo sentimento e que estão passando pelas mesmas situações, né? Pelas mesmas dificuldades e pelos mesmos momentos de alegria, pelos mesmos momentos de completação, né? Quando a pessoa sente que está fazendo algo além do que ela representa, né? Se ela está conseguindo atingir outras questões, né? Então, deixa ali o seu comentário, né? E também agradecer a presença do Eliyahu, que deixou aqui a sua grande participação a respeito do como ele está vivendo esse primeiro ano como anuncita, né? E agora se preparar, né? Agora a questão é se preparar para o segundo ano, né? Segundo ano que vem, muitos anos. Bezrat Hashem, né?
Então, a você que nos acompanha de casa também, nós desejamos que neste novo ano, seja novo ano, para aquele que está praticando a Torá, que está se aproximando destas questões, seja um ano de berachá, de bênção e de muita preparação e de muita capacitação para nos aperfeiçoarmos nestas questões, né? Nós com isso estaremos finalizando o nosso vídeo de hoje e desejamos a todos mais uma vez Shalom, shalom!